Oi pessoal do canal, tudo bem? Um feliz 2025 para todo mundo, com muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Sempre antes de cada estadual, a gente entra em campo para falar dos times de menor investimento do Campeonato Carioca. Vamos começar então pela região metropolitana. O primeiro da fila é o Bangu. O tradicional alvirrubro vem com um técnico um pouco desconhecido, o Juninho Martins, que tem uma carreira muito mais de auxiliar técnico do que de treinador. Quando se efetiva como técnico em times pequenos, roda ali Centro-Oeste, São Paulo principalmente. No Bangu tem um pouco mais de tempo no Sub-20, mas chegou a assumir o time principal ainda no ano passado para a disputa da Copa Rio. Mas é uma aposta do Bangu, de alguém que está acostumado principalmente ali com as divisões de base, já que ele está vindo do Sub-20, porque o time do Bangu tem muitos jovens, e não é a primeira vez que isso acontece. Até fez algumas contratações de renome, jogadores conhecidos, para essa temporada de 25. Acho que os grandes destaques são o João Felipe, o volante, revelado pelo Resende, que passou pelo Sub-23 do Botafogo. O André Castro, volante, que já passou pela Ponte Preta e por outros times de menor investimento aqui do Rio. O Rafael Augusto, meio-campo, ex-Operário, ex-Voltaço, que também tem uma qualidade legal. O Léo Pedro, atacante, revelado pelo Resende. E o Macário, atacante, que foi artilheiro do Olaria recentemente, passou pelo Volta Redonda e agora está no Bangu. E os nomes mais conhecidos são do meio para o ataque, o que torna, na minha visão, a defesa do Bangu uma grande incógnita para o Cariocão 2025. Sabemos que precisamos melhorar nossa performance em relação ao campeonato do último ano, onde o Bangu ficou na penúltima colocação. Nós almejamos classificar entre os 8 para poder conseguir nossa classificação para a Série D do Brasileiro, tentar uma vaga na Copa do Brasil. O papo agora é o Madureira, o tricolor suburbano, comandado mais uma vez pelo técnico português Daniel Neri. É um técnico de estilo muito ofensivo, mostrou isso nos outros clubes em que jogou, mas tem tentado demonstrar isso no Madureira. Ele costuma usar muito bem os seus pontas, muito em profundidade, com bola um pouco mais longa, recebendo essa bola na frente e buscando o cruzamento para o centroavante. É um time de verve muito ofensiva, mas que isso também ocasiona os seus probleminhas, né, defensivos. Seus times costumam dar espaço lá atrás, embora se defenda normalmente com muita gente, mas ainda assim os espaços aparecem. Como destaques desse elenco, o goleiro Mota, ex-Volta Redonda, ex-Barra Mansa, ex-CSA. O Celcinho, lateral direito, que já passou pela Ponte Preta. O Marcão, zagueiro, que estava no Volta Redonda, mas já rodou outros times aqui do Rio. O grande nome para mim é o Marcelo, que tem características de camisa 10, com passe, com finalização, inteligência, articulação. Aquele mesmo carequinha, ex-Volta Redonda, que passou pelo Sampaio Corrêa no ano passado. Giovanni Maranhão, centroavante, ex-jogador do Vasco. E o Hugo Cabral, que já passou pelo Santa Cruz, pelo Volta Redonda e por tantos outros times de menor investimento aqui do Campeonato Carioca. Me parece um passo a mais do Madureira, mantendo o Daniel. Perdeu a dupla ofensiva, foi o grande destaque em 2024, o Patrick e o Hugo Borges, mas ainda assim conseguiu repor com qualidade. É um time muito mais qualificado do que era 2024 e mais homogêneo também em relação aos seus setores, defesa e ataque. Nesse caso não, me parece que a montagem do elenco, que usa, é bem verdade, boa parte da base do ano passado, 2024, mas que com os seus reforços conseguiu equilibrar um pouco mais os setores. Acho que o Madureira tem sim condições de brigar pela vaga na Taça Rio. Acho que 2025 pode ser um ano de ressurgimento do tricolor suburbano. O torcedor pode esperar um time que vai brigar pelas vitórias, vai brigar para estar batendo de frente com os grandes, está buscando a classificação entre os 4. O Madureira vem com um projeto forte para estar conseguindo competições nacionais aí, os objetivos do clube. Bom, a gente prossegue o papo com o Leão da Baixada. O Nova Iguaçu, atual vice-campeão carioca, surpreendeu no ano passado, foi à semifinal, eliminou o Vasco e decidiu o torneio contra o Flamengo. Tem como grande destaque, na minha visão, a política, digamos assim, institucional e o treinador, o Carlos Vitor, vai para o 7º ano consecutivo no Nova Iguaçu. E isso, claro, tem a ver com a longevidade e com a qualidade do trabalho do Carlos Vitor, que normalmente coloca em campo um time leve, aproveitando dessa juventude, rápido, muito forte no contra-ataque e que tem uma tabela muito veloz. O Nova Iguaçu não é de propor o jogo nem contra os pequenos, mas é muito letal naquilo que tem de melhor, repito, pela questão do uso de jogadores mais jovens. Os destaques para essa temporada 2025, na minha visão, são o Gabriel Pinheiro, que está retornando, o zagueiro,
o Sidney, volante, revelado no Botafogo, que passou pelo Bangu, o Andrei, atacante, que estava no time do ano passado, o Bill, que também estava atacante na temporada 2024, e o Vitor Rangel, um nome conhecido, atacante, ex-Santa Cruz e ex-Botafogo, inclusive. Como eu já falei, o Nova Iguaçu manteve a base vice-campeã estadual do ano passado, com muitos jovens, então é um time que tem entrosamento e então entra nessa temporada de 25 com um time já consolidado. Foi buscar um pouco mais de reforços na defesa para consolidar o que o Nova Iguaçu parece achar que era um ponto dissonante, mas é bom lembrar que do time vice-campeão do ano passado saíram 2 jogadores importantíssimos e que se destacaram naquela campanha. O Fabrício, goleiro, que foi para o Inter, e o Carlinhos, centroavante, que rumou para o Flamengo. Bom, e a gente fecha essa sequência dos times de menor investimento da região metropolitana falando da Portuguesa, que nos últimos anos também apareceu com muito destaque. Tem como treinador o Evaristo Pisa, que vem do Botafogo da Paraíba, foi líder com muita vantagem e mostrando um belíssimo futebol na fase classificatória da Série C do ano passado, que teve o Voltaço como campeão. O Evaristo costuma colocar em campo times ofensivos muito verticais, mas que articulam muito bem por dentro, usando meio-campistas clássicos, né? Aquele camisa 10. Só que esse time, ao atacar, acaba cedendo espaços na defesa. É muito bom pelo alto, pelo menos o Botafogo da Paraíba em 2024 era, muito forte nas bolas paradas, mas tinha dificuldades defensivas desses mesmos critérios, o cruzamento, a bola alta vindo da bola parada. O time da Portuguesa que fez uma série de amistosos em São Paulo, 7 partidas e só 3 gols sofridos. Destaques desse time, o Tomás Caíque, zagueiro que foi muito bem no Audax nas últimas temporadas no estadual. O Anderson Rosa, meia, que está retornando à equipe, é o 10 clássico. Aí a gente tem o Hélio Paraíba, atacante que estava no Brusque. O Lohan, atacante, ex-Criciúma, revelado no Friburguense. O Joãozinho, atacante que estava no Botafogo da Paraíba e foi indicação do Evaristo. O Romarinho, que já tem plaquinha de patrimônio no Luso Brasileiro. E o Lucas Campos, atacante ex-Botafogo. Mas o mais importante para mim da Portuguesa é a manutenção dos nomes importantes da espinha dorsal. A Portuguesa é um time de trabalho já consolidado nos últimos anos, não precisava de grandes modificações. Apesar da frustração de não ter subido de novo na Série D, conseguiu manter a espinha dorsal. E isso é fundamental para o trabalho nessa temporada. Cada jogo uma decisão, e quando você inicia, independente de estar dentro ou fora de casa, com todo respeito ao adversário, é buscar o resultado. Fora de casa, se você não conseguir trazer a vitória, que você não perca. Essa é uma teoria, acho que de todos, né? E é o que a gente espera. E agora a gente engrena a sequência com os 4 times de menor investimento do interior do estado que vão disputar o Campeonato Carioca de 2025. Começo falando do Boa Vista, que teve muitas modificações organizacionais e também no escudo. O cedro, né, libanês saiu, era um escudo muito mais original, esse aqui me parece muito mais genérico, mas é o novo escudo do time do Boa Vista para essa temporada de 2025. O time de Saquarema vem com o comando técnico do Caio Zanardi, que é irmão do Márcio Zanardi. O Caio tem experiência nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos e nas seleções de base aqui do Brasil. E chegou a ser campeão sul-americano sub-17 em 2015. Deu para ver um time que buscava muito o ataque com troca rápida de passes, uma saída muito vertical, usando muitos pontas, fazendo essa bola chegar dentro da área. A maior parte dos gols foi nesse tipo de jogada, só que, em compensação, a seleção sub-17 do Caio Zanardi marcava muito mal a bola aérea e o passe por dentro, aquela bola mais em profundidade, rasgava a linha de defesa e o atacante adversário saía na cara do gol. Os destaques desse time do Boa Vista para mim são o Mascarenhas, lateral direito revelado no Fluminense, o Anderson Conceição, super experiente zagueiro com passagem pelo Vasco, o Matheus Alessandro, meia revelado pelo Fluminense lá em Xerém, mas que está há muito tempo no Boa Vista, assim como o Eric Flores, meia revelado pelo Flamengo. E tem um trio de ex-botafoguenses, o Raí, meio-campista, o Leandrinho, lembram dele, meio-campista também está lá, e nessa semana foi anunciado o goleiro Diego Loureiro, que estava naquela campanha de Série B com a gente. No ano passado passou a ter investimento de um grupo português, esse ano virou SAF e o poder de investimento voltou. Então já dá para perceber que o time está com mais medalhões do que tinha nos últimos anos, quando essa torneirinha tinha secado. Mas são medalhões do ponto de vista de serem jogadores conhecidos, não de serem jogadores velhos. É um elenco, de forma geral, jovem, o que fisicamente é fundamental para esse time do Boa Vista, que está com pouquíssimos remanescentes da temporada 2024, quando foi vice-campeão da Taça Rio, perdendo a decisão justamente para o Botafogo. A expectativa é a melhor possível.
Todo mundo sabe que não é fácil esse começo de temporada, de você formar a equipe. Cada jogador vem num momento e você precisa fazer uma planificação muito bem elaborada. Mas eu estou muito satisfeito, os jogadores vêm evoluindo jogo a jogo. Bom, agora vamos de caçulinha, e eu não estou falando do antigo assistente de palco do Faustão, eu estou falando do Maricá, né, que talvez seja o time que mais desperta curiosidade para esse campeonato carioca. O treinador do Maricá é o Reinaldo, aquele mesmo atacante, ex-Botafogo, ex-Flamengo, coloca em campo um time ofensivo, tenta dominar as ações do jogo, mas consegue ser muito forte na bola longa, numa saída com um pouco mais de velocidade, é muito forte na jogada pelo alto e na bola parada, mas apesar de tentar dominar, quando é dominado, admite essa pressão e sabe jogar muito bem de forma reativa. Tem como grandes destaques o Dida, goleiro, ex-Madureira, ex-Voltaço, o Sandro Silva, zagueiro, que passou pelo Voltaço, mas fez parte da carreira no Ceará, Rafael Carioca, lateral esquerdo, aquele mesmo, ex-Botafogo, o Benguelê, volante, ex-Santo André e em São Paulo, já um pouco mais experiente, e o Hugo Borges, atacante, que ano passado passou também pelo Campeonato Carioca, pelo Madureira, passou pelo Volta Redonda também, e é um jogador que tende a ser muito importante para esse time do Maricá. O time conseguiu, o Tsunami, né, como é chamado lá, na região dos Lagos, conseguiu renovar com a maioria absoluta do elenco, que foi campeão da Série A2, a segundona do Rio, conquistando o acesso, e também da Copa Rio. O Maricá papou os 2 títulos que disputou na temporada passada, vai jogar o estadual desse ano, vai jogar torneio nacional também. Tende a ser uma temporada muito boa. O Maricá, que tem poder de investimento, porque é clube empresa, tem empresários por trás, tem um grande poder de investimento privado, mas tem um apoio muito importante da Prefeitura de Maricá, que é uma cidade extremamente rica em função dos royalties do petróleo e que apoia o Maricá muito de perto, tanto do ponto de vista estrutural, reformando campos na cidade para que o Maricá treine e fazendo acontecer o projeto do estádio João Saldanha, onde o Maricá joga e conquistou o acesso no ano passado. A Prefeitura também patrocina o clube, então assim, tem dinheiro público e privado chegando para o Maricá, num projeto muito sólido, muito organizado, que não subiu à toa, mas o elenco que o Maricá montou, a organização e o que mostrou na Série A2, para mim o Maricá não cai e vai se manter para 2026. Pato Novo não dá mergulho fundo, mas a gente vai querer causar surpresa. O projeto é sólido, é isso, vamos causar surpresa, não tem muito o que falar. Pato Novo não dá mergulho fundo. Bom, a nossa sequência é com o Voltaço, o time da cidade do Careca, Thiago Franklin, que está pertinho aqui de mim, também aqui em Barra Mansa, o nosso representante do sul do estado. Vem do título importantíssimo da Série C no ano passado, vai jogar a Série B nesse ano. Isso tudo deixa o Volta Redonda com muito mais estofo. E o grande nome do Volta Redonda, para mim, não está em campo, está no banco de reservas. É o treinador, Rogério Corrêa. Já várias vezes elogiei ele aqui e repito algo que eu sempre digo do Rogério. É aquele cara tão competente que transforma times, às vezes, medianos em competitivos. É um time que não dá show, mas que é muito forte. Sabe atacar muito bem e com variação de jogadas. Acho que o grande desafio do Voltaço é superar a tão tradicional oscilação dentro dos campeonatos. Destaques para mim, jogadores que se mantiveram, porque o Volta Redonda conseguiu manter boa parte da base campeã da Série B. O goleiro Jean Drosny, o lateral direito Wellington Silva, aquele mesmo ex-Resende, Flamengo, Fluminense. O Sanches, lateral esquerdo, ex-Vitória. O Chay talvez seja a grande novidade, a grande contratação, meia ex-Botafogo, ex-Guarani, ex-CRB, que está chegando agora. O Naninho, meio campo, que saiu, foi para o Vila Nova e retornou. O Robinho, o Caio Vitor, aquele mesmo ponta que passou pelo Sub-23 do Botafogo. O MV, ponta esquerda, um dos grandes nomes desse time do Voltaço. E o Bruno Santos, atacante, centroavante, fazedor de gols, que foi fundamental. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, entra no estadual, pelo peso do título da Série C, por estar na Série B, como candidato à semifinal. Sim, com certeza absoluta, foi um fator muito primordial que o clube fez, foi a renovação com todos os atletas que nós queríamos que permanecessem aqui. Obviamente a gente já inicia o trabalho num outro nível, né? Bom, para encerrar eu falo do Sampaio Corrêa de Saquarema, que está muito bem servido no banco de reservas. Alfredo Sampaio, 66 anos, mais de 20 campeonatos estaduais disputados, é um dos caras que mais entende de campeonato carioca no nosso futebol. Contra os grandes, claro, vai jogar um pouco mais recuado, até porque o elenco do Sampaio não é nenhuma Brastemp, né, como dizia a antiga propaganda, mas ele sabe propor quando precisa, principalmente quando ele tem um bom elenco na mão, e claro, principalmente contra os times de menor investimento. Os destaques do elenco para mim são o zagueiro Churran, que já estava no time do ano passado, o Guilherme Santos, lateral esquerdo, que chegou a passar pela Portuguesa, mas que também já integrava o elenco do Sampaio, Rodrigo Dantas, meia, aquele mesmo, ex-Botafogo,
mas que não é meu parente, apesar do sobrenome. O Vansan, volante, com muita experiência no futebol do interior paulista e também no ABC de Natal. O Rafael Pernão, meia, ex-cabofriense, ex-voltaço. O Agu, meio-campista, que foi destaque na campanha do próprio Sampaio no ano passado. O Max, que foi um dos destaques também do Sampaio em 24, mas que estava no Atlético Goianiense jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Elias, que também foi um dos pilares do Sampaio Corrêa em 2024, aquele mesmo ex-Botafogo. Deu para perceber que houve uma manutenção de boa parte do elenco, sempre finalista da Taça Rio do ano passado. Mesmo quem saiu foi por empréstimo e voltou. Poucos jogadores deixaram de fato. Mas quem deixou era muito importante, como o Marcelo, por exemplo, o principal maestro desse time. Então, apesar das boas reposições e da manutenção da base, acho que o Sampaio Corrêa se enfraqueceu. Um pouco, mas se enfraqueceu. Grande abraço a todos, bom Campeonato Carioca e até a próxima.